É comum a gente ouvir que a primeira manifestação de caboclo acontece numa mesa kardecista em 1908, através de Hélio de Moraes incorporando o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas e se eu te falar que desde a invasão dos portugueses no Brasil já existe catalogado manifestações dessas entidades que a gente vai chamar de caboclo hoje em dia? Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre de onde vem a manifestação de caboclo que vai refletir nos cultos de hoje em dia, né? Do candomblé de caboclo, da umbanda, da macumba carioca e até da quimbanda. Com a invasão dos portugueses no Brasil, a gente vai ter também a chegada dos padres jesuítas, que vão ser responsáveis por catalogar historicamente as manifestações espirituais dos indígenas que aqui habitavam. O nosso foco hoje é estudar sobre, na verdade, o que acontecia em Jaguaripe, no Recôncavo Baiano, que vai dar origem a uma espiritualidade que os padres jesuítas vão chamar de santidade. Esse é o nome dado pelos padres jesuítas e não pelos próprios indígenas, já que eles mesmos não davam nome específico para suas práticas religiosas. Os indígenas da etnia Tupi, que habitavam ali no Recôncavo Baiano, tinham umas práticas que hoje a gente vai entender que vão dar origem ao que a gente tem hoje em dia, né, dentro das linhas de caboclo, que vão refletir na umbanda, no candomblé, etc. A santidade não foi somente um movimento messiânico, um movimento religioso, mas também, né, um movimento político, já que visava se reunir, se unir para lutar contra a escravização dos povos indígenas e também contra a questão de conversão em massa, conversão à força feita pelos padres jesuítas. Os primeiros catálogos sobre a existência da santidade, que era chamada assim pelos padres jesuítas, acontecem em 1535, ou seja, 35 anos depois da invasão dos portugueses no Brasil. Mas massivamente a gente vai ter catalogado a partir de 1580, através de padres jesuítas muito expressivos dentro da história, que vão levar isso para Portugal, para a coroa portuguesa e também para a Inquisição. Obviamente a santidade não se mantinha fechada somente na Bahia, em Jaguaripe, como também, né, tinha no Espírito Santo, em São Vicente, em outros lugares do Brasil, a santidade chegou e a gente vai entender como é que chegou até lá. Ao analisarmos a santidade, a gente vai entender que ela era um embrião do que vai se tornar o culto de caboclo hoje em dia. A gente vai ter, por exemplo, uma prática muito comum chamada Caraimoanga. O Caraimoanga nada mais era do que a dança feita pelos indígenas dentro da santidade. Essa dança ela tinha o objetivo de se conectar através do transe da dança com as divindades, sobretudo seus próprios ancestrais, ou seja, outros indígenas, não somente os familiares, mas os heróis de guerra também. Também há registro de que Caraimoanga também trazia a conexão com as divindades indígenas, sobretudo. Além da dança, a gente também tinha um petum, que a gente vai chamar de tabaco, que nada mais era do que fumar, utilizar o tabaco, e isso não era somente a erva do tabaco, a folha do fumo, como também outras ervas em si, que a gente vai ver sendo utilizado como petum. E esse ato de fumar, não existia ainda a nomenclatura fumar, mas sim falava beber fumo, que era o ato de ingerir a fumaça. E também cuspir fumo, que era o ato de você colocar a fumaça na boca e defumar o seu ambiente. Não somente defumar o ambiente, mas também defumar as maracas que eram utilizadas na projeção da santidade, e também as próprias pessoas. Isso incorporado com seus ancestrais ou não. O uso do petum era um uso quase exclusivo dentro da santidade de pessoas como o Pajé Açu, que era o líder espiritual daquela região, daquela tribo, sobretudo. Mas a gente também tinha o Caraíba. O Caraíba nada mais era do que aquele itinerante, aquele nômade, que também era um sacerdote, que tinha a missão de levar o que era a santidade para outros lugares, para tribos que ainda não conheciam a ideia religiosa da santidade, por exemplo. O uso do petum, do tabaco, acaba sendo o que a gente hoje vai ver como um passe, como uma defumação que a gente vai encontrar dentro dos terreiros hoje em dia. Assim como também o Caraimoanga, a dança também é vista como algo que a gente vai encontrar nas giras de caboclo hoje em dia, por exemplo. O local de culto da santidade era chamado de santé. Não existe uma tradução dessa palavra, a gente não sabe de onde ela vem. Algumas pessoas vão falar que ela vem do francês, mas não faz muito sentido, porque não existia uma comunicação entre os indígenas e os franceses tão massiva para refletir a ponto de influenciar no nome de uma palavra religiosa para os indígenas. O santé consistia em ser uma clareira no meio da floresta, muitas vezes aberto, para poder se fazer ali o espaço sagrado da santidade. E no meio desse espaço existia uma grande árvore ou uma grande pedra, que nos pés dessa árvore ou dessa pedra eram colocadas oferendas, imagens de seus ídolos, e aí poderiam ser
ancestrais ou divindades indígenas, né? E também oferendas como frutas, caça, ervas, e era utilizado o fumo para poder defumar todas aquelas oferendas e transformar aquela oferenda em algo sagrado. As manifestações da santidade aconteciam girando em volta dessa pedra ou dessa árvore, o que hoje em dia a gente vai chamar de gira, e não é à toa, é justamente por causa disso. As pessoas que frequentavam o santê da santidade eram chamadas de filhos de santê. E hoje a gente entende que a maioria dos macumbeiros são chamados de filhos de santo. E muito provavelmente venha disso. A gente fala muito provavelmente porque a gente nunca vai bater um martelo de onde vem o termo filhos de santo, porém, historicamente é o que mais se aproxima. Os filhos de santê, através do telefone sem fio da história, se transformam em filhos de santo. Mas uma das práticas mais icônicas da santidade era o sincretismo reverso. O que era o sincretismo reverso? Os indígenas adotavam certas imagens e doutrinas católicas dentro da sua prática de santidade, mas totalmente modificado, como, por exemplo, pegar santos católicos e colocar como forças da natureza dentro da santidade. Pegar algumas liturgias católicas e modificar totalmente para poder ter uma ideia diferente dentro da cultura indígena, como, por exemplo, o próprio uso da cruz, que era visto como o encruzamento entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mesmo a gente tendo a figura do pajé Açu, a gente vai ter como a principal importância da santidade o Caraíba. O Caraíba, que em sua tradução significa homem-deus, ele acabava sendo uma figura muito importante para os adeptos da santidade, por ele ter essa missão de poder fazer essa comunicação entre as tribos sobre o que está acontecendo, sobre como se organizar, resistir, fazer seu culto, isso politicamente e religiosamente. Então o Caraíba era um líder que ele não era apenas um líder religioso, mas um líder político também. E uma figura vai se destacar dentro desses caraíbas, que eram muitos, que é uma figura chamada Antônio Tamandaré. A santidade não surge com Antônio Tamandaré, mas a gente sabe que ele foi a figura mais expressiva dentro da santidade, que vai trazer para a gente muitos relatos feitos pelos próprios padres jesuítas, tanto com medo quanto com raiva do que Antônio Tamandaré fazia. Antônio Tamandaré era uma figura que era filho de um padre jesuíta que abusou de sua mãe indígena. E ele foi educado por esse padre jesuíta, não porque tinha preocupação com a educação de Antônio Tamandaré, mas pela ideia de conversão daquele indígena. E esse padre jesuíta educa ele dentro da doutrina cristã. Mas Antônio Tamandaré também é educado pelos próprios indígenas, onde vai aprender toda a cultura indígena e sobre as suas divindades, etc. Antônio Tamandaré se apodera até mesmo da política da Igreja Romana, como, por exemplo, o fato dele dizer que ele deveria ser o próprio Papa, já que ele não acreditava que o católico tinha entendido que era a própria doutrina deles, já que ele via, por exemplo, Jesus como um grande pajé Açu, já que era um pajé de sua região e etc. Aí também, algumas vezes, você vai ver menções de Antônio Tamandaré falando que Jesus era um caraíba, já que ele peregrinou para poder levar a palavra da sua religiosidade. Então vamos ter Antônio Tamandaré sendo uma pessoa que tinha uma eloquência muito grande, uma boa comunicação, e isso cativava muitas pessoas. Não somente o indígena, mas também com a chegada dos povos bantus aqui no Brasil, ele também vai se adaptar a essa cultura dos povos bantus. E até mesmo alguns brasileiros que nascem aqui já brasileiros, mas são filhos de portugueses e não são pessoas abastadas, são pessoas que às vezes são pobres, vão ver ali na santidade talvez uma espiritualidade que eles concordem e abracem aquela espiritualidade por alguma questão cultural mesmo. Antônio Tamandaré não decide ser o Papa sozinho, ele pega sua esposa, rebatiza ela pelo nome de Santa Maria, Mãe de Deus, e diz que ela deveria ser a papisa ao lado dele. Então existia uma questão de ter a importância da mulher como um sagrado feminino, de fato, que é visto dentro dos povos indígenas, ao lado dele para auxiliar ele em muitas coisas nas suas decisões. Obviamente estamos falando de 1580, então a gente não tem uma ideia de como funcionava de fato a cabeça das pessoas dessa época. Santa Maria Mãe de Deus não foi uma coadjuvante dentro da história da santidade, ela auxiliou muito, principalmente na ideia de passar para as mulheres que ali era um lugar seguro para elas, já que elas sofriam muito com o abuso tanto dos colonizadores da coroa portuguesa, quanto dos próprios padres jesuítas, como foi a questão da mãe de Antônio Tamandaré. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, acaba trazendo para as mulheres um conforto muito grande e se torna uma grande líder dentro da santidade, tão respeitada quanto Antônio Tamandaré. Com a chegada dos povos bantus no Brasil, a gente vai ver uma união muito interessante entre os indígenas brasileiros e esses africanos, já que eles também cultuam seus ancestrais, tais como os adeptos da santidade.
eles também trazem suas divindades e Antônio Tamandaré, junto com toda a santidade e os outros caraíbas, acabam aderindo também à espiritualidade banto, né? Então, dentro dos santês, começam a se reunir os bantos e os indígenas e até alguns brancos, como já foi mencionado, mas sobretudo indígenas e africanos. Então a gente começa a ter a primeira miscigenação religiosa brasileira, que vai se tornar em uma religião afro-indígena brasileira. Os bantos trazem tanto os minquices, né, suas divindades, quanto também trazem o seu culto de ancestral, se unem aos indígenas também adotando as ancestralidades indígenas e também as divindades indígenas, tais como os indígenas também vão adotar a ancestralidade afro. Então a gente começa a ter uma religiosidade mais enriquecida pela cultura africana dentro de solo brasileiro. Mas infelizmente, junto com os bantos, no navio negreiro chega também a peste, a varíola, e com isso, muitos adeptos da região de Jaguaribe, principalmente, vão ser desolados por essa doença e a gente vai ter uma diminuição de 300 mil adeptos da santidade para cerca de 60 mil. Esse número, obviamente, ele é muito relativo, porque ele é especulativo de acordo com os registros que a gente vai ter nos tomos inquisitoriais em Portugal. Além da doença, a gente também vai ter um grande marco do fim da expressão massiva da santidade, né, sobretudo em Jaguaribe, que vai determinar a denúncia dos padres jesuítas à coroa portuguesa e à Inquisição, que nada mais era do que a prática da desbatização. A prática da desbatização consiste em pegar uma pessoa batizada e tirar o batismo católico dela, colocando o batismo da santidade. Isso nem sempre era feito de forma voluntária. As pessoas eram sequestradas pelos indígenas e pelos bantos e era desbatizada mesmo ela querendo ou não, né? Isso fez com que os padres jesuítas se revoltassem contra a santidade e pedisse ajuda à coroa portuguesa para eliminar aquele povo que estava fazendo essa desbatização. Enfraquecidos pela doença e aí também já com o apoio da coroa portuguesa para os padres jesuítas, obviamente a gente começa a ter uma perseguição muito intensa e os adeptos da santidade começam a fugir do recôncavo baiano e adentrar, né, tanto no sertão baiano, ir para Espírito Santo, ir para o Rio Grande do Sul e principalmente serem adeptos dos quilombos de resistência. Esses quilombos acabam também aderindo à palavra da santidade, que era muito chamativo para a maioria dos quilombolas por consequência das promessas da santidade. A santidade não era somente uma prática religiosa que visava te conectar à sua espiritualidade. A santidade tinha a promessa, por exemplo, de que você nunca mais precisaria caçar, que a caça iria para dentro da sua casa. A santidade também prometia que depois de uma grande guerra, bastasse você esticar as mãos que você conseguiria pegar uma fruta, a fruta que você quisesse, que você não teria problema nenhum, não teria o esforço de subir numa árvore. E principalmente a santidade prometia que no fim dessa grande guerra não seriam os indígenas e os africanos que seriam escravizados, mas sim os portugueses. E isso também vai irritar a coroa portuguesa, obviamente. Essa promessa messiânica, de que os portugueses, aqueles que são os escravizadores, iriam ser escravizados, começa a ser uma pedra no sapato dos portugueses. Obviamente, os quilombolas que vão ouvir essa história querem isso para eles e são adeptos da santidade também. Mas ali, como a santidade já estava enfraquecida, muito se perde sobre a essência dela e começa a se modificar. Os indígenas começam a ficar em menor quantidade, sobretudo esses indígenas que são adeptos da santidade. E o que vai tomar protagonismo dentro da religiosidade é a cultura africana, banto. E assim a gente vai ver no futuro nascer o Calundu, que é a filha da santidade. O Calundu vai trazer muitas coisas da santidade, mas sobretudo a cultura de cultuar os seus ancestrais brasileiros em si. Dentro dessa perseguição, a gente não sabe o que aconteceu com Antônio Tamandaré e Santa Maria Mãe de Deus. Dizem que eles se meteram no meio da mata e assim eles viraram encantados. E hoje se manifestam nos terreiros de macumba, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de caboclo, sendo entidades que ali permanecem trazendo seus ensinamentos. A gente não sabe até onde eles foram presos porque não existe nenhum registro sobre prisão de nenhum dos dois. E era muito bem catalogada a prisão dessas pessoas. Então, de fato, o que se acredita é que eles simplesmente sumiram. E a gente não vai dar um destino para eles aqui. Portanto, quando a gente vê um caboclo fumar o seu charuto, o seu cachimbo, soprar sua fumaça em cima dos filhos de santo, quando a gente vê um caboclo riscar um ponto, quando a gente vê um caboclo cantar um ponto, dançar, tocar uma maraca, ele não está repetindo gestos de agora, de 1908. Ele está repetindo gestos de resistência de 500 anos. O culto de caboclo não nasce na Umbanda, no candomblé de caboclo, na macumba carioca, etc.
Essas religiosidades são expressões urbanas de uma resistência que começou em Itaocas, que começou dentro dos Santês, muito antes até da invasão dos portugueses no Brasil. A fé em caboclo é, acima de tudo, a certeza que a ancestralidade brasileira é insubmissa. Então, toda vez que seu caboclo vier para poder conversar com alguém, conversar com você, presta atenção no que ele de fato é, da onde ele de fato vem, e não no que você acha, no que te contaram através de histórias muito superficiais. E esse vídeo, na verdade, é uma passagem muito superficial sobre a história da santidade, né? Sobre como a santidade vai influenciar o que a gente vai chamar de culto de caboclo hoje. E para quem quiser ter um aprofundamento maior, eu aconselho a leitura do meu livro, Umbanda Histórica, onde o primeiro capítulo inteiro é dedicado à santidade e como ela vai refletir na Umbanda. Também aconselho a leitura que eu usei para escrever o meu livro também, né? Usei várias outras leituras, mas essa foi muito especial porque ela vai tratar de uma forma muito profunda, que é um livro chamado A Heresia dos Índios, de Ronaldo Waifas, que é um historiador maravilhoso para você estudar sobre isso. Foi estudar lá nos tomos inquisitoriais em Portugal para você entender o que os padres jesuítas falavam sobre a prática espiritual religiosa dos indígenas brasileiros. Como sempre, toda a bibliografia, todas as fontes que foram usadas para construir esse argumento estão aqui na descrição do vídeo. Me segue, curte, compartilha. Obrigado, tamo junto.